Bom, pessoal, então vamos voltar aqui. Eu vou explicar o artigo sobre as características de imagens vetoriais e bitmap. Bom, por padrão, todas as imagens digitalizadas elas são de formato bitmap, mas nós temos também as imagens vetoriais. Essas imagens vetoriais elas são desenvolvidas no CorelDRAW ou Illustrator, Photoshop, são desenvolvidas nesses programas, daí elas são gravadas como tipo vetorial. Então agora nós vamos pegar as características dessa imagem e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. As imagens vetoriais elas são totalmente descritas por definições matemáticas, as conhecidas curvas de Bézier, que são nada mais do que pontos de controle numa imagem. Esses pontos de controle servem para formar o desenho. Então, uma imagem vetorial ela é formada por pontos de controle para poder formar o desenho. Algumas características dessas imagens vetoriais: elas são ficheiros leves, pois elas contêm apenas as informações das curvas de Bézier que formam o desenho. Um ficheiro muito utilizado é o ficheiro EPS, porque além dele guardar as imagens vetoriais, incluindo as informações das curvas de Bézier, ele também guarda uma imagem bitmap, que é para pré-visualização da informação da imagem. E essa imagem bitmap que ele guarda, que esse ficheiro guarda, ela é maior que o desenho na imagem vetorial. Uma outra característica das imagens vetoriais é que os desenhos vetoriais eles podem ser redimensionados sem perder a qualidade do desenho. Por quê? Pelo fato dele não ser pixelizado como as imagens bitmap. E também alguns desenhos que contêm informações trapping podem ser redimensionados apenas até 20%, tanto aumentado ou reduzido. Também as linhas de espessuras muito finas na imagem, elas podem desaparecer de acordo com que você redimensiona o desenho. E também pequenos erros na imagem eles poderão aparecer se forem muito ampliados, devido à qualidade da imagem vetorial, que ela pode ser redimensionada sem perder a qualidade. E aí vamos lá, agora alguns formatos que são suportados pelas imagens vetoriais. O primeiro formato é o ficheiro EPS, que ele é um formato de ficheiro mais usado, embora ele também contenha uma imagem bitmap. Depois vem o PDF, o ficheiro do tipo PDF, que ele é um formato versátil usado para qualquer tipo de imagem, principalmente documentos, E o PICT, que contém informações bitmap e vetorial, mas ele é mais usado para Mac. Então, pessoal, esse é um pouquinho da característica da imagem vetorial. A imagem vetorial ela também possui algumas aplicações, que são aplicações no CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, esses programas de edição de imagem. Todas as imagens são salvas do tipo imagem vetorial com as curvas de Bézier. E agora a gente vai falar um pouquinho das imagens bitmap. Então, as imagens bitmap, elas são, como o próprio nome já diz, ela é uma coleção de bits que formam uma imagem. Essa coleção de bits, ou esse mapa de bits que formam a imagem, ele consiste numa matriz, que são pontos individuais. Pontos individuais são conhecidos como pixels ou pixel. E cada pixel dessa imagem ela contém a sua própria cor. E a imagem bitmap ela pode ser de alguns tipos. Um dos tipos dela é o line art, que são imagens que contêm duas cores, geralmente o preto e branco, no qual é utilizado apenas um bit para o controle.
que é o 0 ou 1, né, ligado ou desligado, para definir o preto ou branco. Também temos outro tipo de imagem, que é a grayscale, ou a escala de cinza, composta por preto e branco, mas com um tom de cinza, com certa gradação de cinza. Temos também as imagens bitmap multitônicas, que são imagens que contêm gradações de duas cores. Você não vai ver o bolo? Bom, pessoal, voltando a explicar os tipos de imagem bitmap, acho que a gente parou nas imagens multitônicas, né? Que são imagens que contêm gradações de duas ou mais cores. E temos também as imagens a cores, imagens de cor normal, que são imagens que contêm informações de cor RGB, CMYK ou LED. E as características das imagens bitmap é que, se ela for muito ampliada, ela perde a naturalidade de sua definição, devido a essa pixelização ou esse mapa de pixel. E também, se ela for reduzida, se reduzir muito essa imagem, ela perde muito a nitidez, ela desfoca muito. E também alguns formatos, que é as imagens que são usadas para imagem bitmap. O formato BMP, que é um formato de pré-impressão. Formato EPS, que também pode ser usado em imagem vetorial. A GIF, que é muito usado na internet aí para passar imagens. Formato JPG, que é um formato bem comum. O PDF, que também pode ser usado nas imagens vetoriais. O formato PICT, que é o mesmo nas imagens vetoriais, que é usado para Mac. E um outro formato, que é o TIFF, que é um ficheiro bitmap mais usado para impressão. Então, pessoal, a explicação do artigo das características de imagens vetoriais e bitmap fica por aqui. Eu espero que vocês possam entender o que foi explicado. E é isso aí, galera.